Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do quarto trimestre de 2020 da BRF S.A. Informamos a todos que essa videoconferência está sendo transmitida pela internet através do site www.brf-br.com.br, onde a apresentação encontra-se disponível na plataforma webcast. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, após o discurso, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Solicitante faça apenas uma pergunta. Caso necessitem de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar digitando *0. As declarações contidas nessa conferência relativas à perspectiva de negócio da empresa, às projeções de resultado e ao potencial de crescimento da influência em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. São altamente dependentes de mudanças no mercado, do desempenho econômico geral do país e do setor e dos mercados internacionais, e são sujeitas a mudanças. Cabe lembrar que esta conferência está sendo gravada. Essa videoconferência será apresentada pelo Sr. Lorival Luz, diretor-presidente global, e são presentes também os demais vice-presidentes da companhia. Passamos a palavra agora para o Sr. Lorival Luz, que dará início à videoconferência. Sr. Lorival, por favor. Bom dia, obrigado pela apresentação e bom dia a todos por estarem aqui conosco mais uma vez na divulgação de resultados do quarto trimestre de 2020, mas também concluindo um ano desafiador de 2020 que se encerrou agora em dezembro. A gente vai estar fazendo a apresentação, eu espero ser bem breve aqui, algo em torno de 15 a 20 minutos, e na sequência todos os vice-presidentes estarão junto comigo fazendo a apresentação das respostas daquelas perguntas que vocês fizerem na sequência da apresentação. Primeiro, mostrar o resultado que a companhia atingiu em 2020. Um ano, sem dúvida, desafiador, talvez inédito para todos nós que vivemos de pandemia, e um ano onde nós tivemos que cuidar das pessoas, ter todo o tratamento necessário e, acima de tudo, manter a nossa responsabilidade em produzir alimentos e atender aos nossos consumidores. Mesmo com todos esses efeitos e desafios, a companhia seguiu entregando resultados robustos, fruto de uma execução focada na disciplina financeira, na eficiência operacional, no atendimento comercial e, neste ano, como vocês vão ver à frente, também com um mix de produtos, fruto do produto. Atingimos, em 2020, quase 40 bilhões de receita líquida, uma margem de 18%, ajustado, também robusto e forte, com 5.187, mesmo em um ano onde a companhia, nos cuidados com a Covid, cerca de 500 milhões de reais. Um lucro líquido crescente, no último trimestre de 900 milhões de reais e no ano de quase 1.400 milhões. E seguindo a nossa trajetória de gestão da alavancagem de 2,73, mas de uma forma muito robusta na gestão das nossas dívidas, de quase 10 anos. Management bem realizado e executado ao longo de 2020. Esse resultado, como a gente tem dito, mostra a consistência de tudo aquilo que nós temos feito. Consistência na execução operacional, na comercial, na logística e todas as iniciativas que nós temos feito e realizado ao longo
destes últimos anos. Trabalho forte de cultura, gestão de pessoas, que fizeram com que, ao longo dos últimos 7 trimestres, nós estamos divulgando resultados estáveis, fortes e robustos. E, obviamente, mesmo com os desafios que se apresentaram ao longo de 2020. Isso é mostrado e visto ao longo desses slides. Como é que a gente tem feito isso? E vocês têm nos ouvido falar da nossa estratégia, do nosso foco, de cada vez mais lançar novos produtos e produtos com maior valor, sejam produtos processados e industrializados, sejam produtos in natura, também com valor agregado. E isso tem acontecido, e se vocês olharem, no Brasil, o crescimento de um ano para o outro dos produtos processados foi de mais de 10%. O que mostra, sim, o nosso foco e a gestão, e como vocês veem nos nossos gráficos, já no Brasil, 84% de tudo que vendemos aqui tem valor agregado e carrega a força de nossas marcas. Marcas que detêm a liderança e a preferência dos nossos consumidores. E assim, como dissemos a vocês, estamos aumentando e expandindo o percentual de receita vindo das inovações e do lançamento de novos produtos. E isso foi feito com muito foco ao longo de 2020. Nós lançamos mais de 280 SKUs, tanto no Brasil, por cerca de 140, como no mercado internacional, com outros 150. Isto mostra a direção que nós tomamos com relação à expansão, atendimento aos consumidores. E isso destacar aqui a fortaleza das nossas marcas. Portfólio de marcas líderes. Oi? O que aconteceu? Olhou para a audiência. Eu estou? Ok, obrigado. Tá bom? Então, retomando, peço aqui desculpas pelo problema técnico que tivemos, mas retomando, a BRF é uma empresa com um portfólio de marcas líderes, marcas que detêm a preferência dos nossos consumidores, marcas que detêm, sim, a lembrança e o desejo dos nossos consumidores. Isso tanto no Brasil, com a marca Sadia, com a Perdigão, com Quali, no mercado internacional, com a Sadia, com a Banvit, que também são líderes nos mercados que atuam. E agora, no Brasil, também com o mercado em casa que nós começamos e temos tido bastante sucesso no ano de 2020. Importante porque nós expandimos o nosso foco em expandir a nossa base de clientes. Então, no Brasil, nós já estamos com 278 mil clientes atendendo de forma direta, melhorando também
a prestação de serviço com relação às nossas entregas e a todo o atendimento comercial. Isso tudo junto fez com que, nesse último trimestre, a companhia, suas marcas, lançamentos e a expansão de sua base de clientes retomasse o nosso market share e o crescimento de market share nas diferentes categorias. Agora eu quero mudar um pouco aqui de assunto, deixando de falar um pouco aqui das nossas marcas e falar da nossa competitividade e da gestão de nossos custos, da gestão dos nossos insumos e da forma com que temos atuado com isso. Muitos de vocês já olharam os nossos resultados, viram um aumento dos nossos estoques, impactou ao fluxo de caixa, o capital de giro do último trimestre. Uma decisão absolutamente consciente e correta. Correta porque isso nos proporcionou, como vocês podem ver, uma gestão de custo bastante eficiente, ainda muito abaixo dos indicadores oficiais do custo de produção da Embrapa. Aqui, pelo gráfico, vocês veem a média e também o custo da companhia, o custo da BRF. Também olhamos nesse momento que a margem dos produtores estão nos seus níveis mais baixos, comparado à média dos últimos períodos. O que é importante aqui? Estes custos que subiram ao longo do segundo semestre de 2020, quer sejam o milho, praticamente dobrou de preço, outros insumos que subiram 10%, 30%, alguns até 40%, esses custos já estão atingindo grande parte desses produtores. E isso tende a acontecer ainda nesse primeiro semestre desse ano. E isso fará com que os produtores, de forma geral, e nós, por consequência, teremos que ter uma adequação dessa equação entre o custo e os preços, dado as informações que nós temos aqui. A companhia fez essa estratégia, atuou de forma preventiva, o que trouxe boa gestão para o quarto trimestre de 2020 e também nos assegura uma boa competitividade no primeiro e segundo trimestre desse ano com relação aos insumos. Um outro ponto importante, que também pode ou não impactar a demanda de nossos produtos ao longo desse primeiro semestre, com o impacto aí de Corona Voucher, valores ou qualquer coisa que a gente possa ou não ter ao longo desse primeiro trimestre. Os nossos produtos, do portfólio de produtos da BRF, quer sejam os produtos in natura, quer sejam os produtos derivados dos nossos produtos, apresentam uma resiliência e uma competitividade de preço. Vocês podem olhar pelos dados do gráfico que a relação de preço do dianteiro bovino versus o frango inteiro está nos níveis mais altos de uma série histórica que vem desde 2016. Hoje, 11,66 vezes o preço do frango. No caso do suíno, a mesma situação se repete. A maior spread, o maior múltiplo dessa série histórica. Hoje, na casa de 7,76. Isso demonstra a competitividade que a BRF terá ao longo de 2021, aliado à competitividade das decisões tomadas e da nossa gestão da base de custos. As duas coisas em conjunto, aliado à fortaleza de nossas marcas, à expansão da base de clientes, nos dá muita confiança com relação a 2021. Um outro aspecto importante é reforçar aqui o tema de ASF, da febre suína africana,
e o impacto do mercado chinês. A companhia 2020 aumentou, sim, seus volumes em mais de 40% do seu resultado com o fluxo de exportação para a China. A China vem retomando a sua produção, sim, como vocês podem ver, ela tem retomado o número de fêmeas, mas ainda grande parte com baixa aptidão, o que resulta numa menor produtividade. Aqui a mensagem que fica, a nossa percepção, é que 2021, provavelmente 2022, não serão anos onde a China retomará o patamar de produção que vocês veem aqui no gráfico a partir de 2018. Isso não acontecerá num curto prazo de tempo. Ou seja, a demanda de China, no nosso entendimento, continuará forte e continuará robusta. Então, teremos competitividade no atendimento no mercado brasileiro e também oportunidades no mercado internacional. Indo agora, falando de um tema também importante com relação à estrutura de capital da companhia, demonstrando o foco que tivemos, a tendência de redução da alavancagem, mesmo com o aumento do câmbio, que impacta, obviamente, a marcação da nossa dívida. Mesmo num período onde o câmbio saiu de 4 para mais de 5,20, nós reforçamos e atingimos o guidance que havíamos dito a vocês no início do ano passado, de ficar e de fazer a gestão da companhia abaixo de 2,75. Naquele momento, ainda com o dólar abaixo de 5, mas com uma incerteza muito grande. Então, mesmo com esse dólar, impacto de Covid, a companhia atingiu esse guidance, e destaco aqui, do lado direito, o fluxo de caixa operacional da companhia de mais de 5 bilhões. E a dívida líquida da companhia, que subiu 883 milhões, mas oriundo, em sua grande parte, por uma variação cambial de mais de 3 bilhões de reais. Mas destacando a fortaleza do nosso capital, que pavimenta a nossa confiança nessa jornada de crescimento. Um caixa robusto de mais de 8 bilhões de reais, uma revolver credit facility de 3 bilhões de reais e um prazo de vencimento muito longo, acima de 10, quase de 10 anos. E se olharem para 2021, absolutamente gerenciável com cerca de 1 bilhão de reais. Isso demonstra a nossa confiança em avançar o crescimento. Aqui, de novo, reforçando a gestão do fluxo de caixa, atingimos uma geração de caixa livre ao longo do ano de cerca de 3 bi, com um CAPEX na casa de 2 bi e 500 milhões de reais. Com o tema de ESG, alguns pontos absolutamente importantes e relevantes. A companhia continua dentro do índice da B3, dentro do índice de carbono eficiente também da B3. Esse ano tivemos a certificação do ISO 37001, o sistema de gestão de antissuborno. Tivemos também certificações em outros países, como na Turquia, com certificação internacional de Zero Waste, também outros fatores aqui com relação a esses reconhecimentos. Nesse trimestre, destacamos também que criamos e já temos funcionando a nossa vice-presidência focada em relações institucionais, reputação e sustentabilidade, focada em todos esses temas aqui. E não medimos esforço, como apresentamos ao longo de 2020, com relação às iniciativas de Covid. Realizamos, para demonstrar como um exemplo dessas iniciativas, mais de 160 mil testes realizados em nossos funcionários para assegurar a eles a melhor condição de trabalho, de saúde e de segurança. Nossos compromissos se tornaram públicos e vocês podem acessá-los, vê-los nesse link que está aqui na apresentação. Mais importante, tão importante quanto torná-los públicos, é incluí-los
nas métricas de gestão da companhia, incluí-los e atrelar a remuneração variável dos executivos a essas métricas. Então, todos nós estamos absolutamente comprometidos com estas iniciativas. Aqui, indo para nossas considerações finais, eu quero repassar com vocês com muito orgulho o que todo o time da BR fez, tem feito nesses anos, e o resultado dessa gestão. Então, chamo aqui a atenção de todos, com muito orgulho e satisfação pelos resultados atingidos. Aumento de receita de inovação, redução do nível de perdas, oriundo de uma gestão operacional junto com o CEL e outras iniciativas absolutamente importante e robusta, uma redução enorme da rotatividade, do turnover da liderança da companhia, de quase 30% para 8%. Um nível de engajamento recorde, eu diria, de 86%, mesmo no momento desafiador de 2020. Redução da alavancagem em prazo médio, como já dissemos, e também um retorno sobre o capital saindo de negativos para 11%. Também com relação ao lucro bruto e à margem bruta, quase dobrando o lucro bruto nesse período, aumentando a nossa margem bruta para os patamares sustentáveis na casa de 24%. Uma margem EBITDA também saindo de 8% para 13%, atingindo um EBITDA de 5,2 bilhões de reais, mais do que o dobro do que tivemos em 2018. Mesmo com o impacto de Covid que tivemos ano passado, na casa de 500 milhões. E o lucro da companhia, um lucro societário da companhia, em 2018, com um negativo, um prejuízo de mais de 4 bilhões de reais, e hoje, com muita satisfação, divulgamos um lucro de quase 1,4 bilhões de reais, mudando a história um pouco recente da companhia, de voltar a ter resultados positivos e reportar os seus lucros. Esses resultados e tudo aquilo que construímos nos dão a satisfação de poder ter a confiança de olhar para frente, olhar para o futuro, trabalhar com a fortaleza do nosso time, dos nossos produtos, das nossas marcas e de tudo que construímos nesse período. Olhar para frente para que a companhia que temos e divulgamos em dezembro uma ambição de atingir mais de 100 bilhões de reais de receita, com margens acima de 15%, investindo cerca de 55 bilhões e também fazendo e mantendo a nossa disciplina financeira e fazendo a gestão da nossa alavancagem abaixo de 3 vezes. Com isso, eu encerro essa apresentação, agradecendo a todos do que nós fizemos e também, com muito orgulho, hoje divulgamos um comunicado ao mercado referente à carta que recebemos da SEC na data de ontem, encerrando os trabalhos que eles tinham com relação à Operação Trapaça e Operação Carne Fraca e informando a nós que não existirão nenhum tipo de execução ou de ação com relação a isso. Então, 2020 vira uma página, conclui um período da companhia de um turnaround, de colocar a companhia nos trilhos e preparar para um crescimento e preparar para o futuro. Muito obrigado e vamos para o nosso bate-papo e o Q&A.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que cada participante terá direito a uma pergunta. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Victor Seragioto, da Credit Suisse. Victor, sua mão está aberta, pode prosseguir. Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Lorival, eu acho que um ponto que talvez tenha chamado a atenção de todo mundo foi os aumentos de preços no mercado doméstico, né? Se eu não me engano, talvez tenha sido os maiores repassos de preços da história da companhia. E eu queria entender um pouquinho como é que você enxerga essa dinâmica de repasse de preço para 2021. Né? A gente tem vários fatores aqui compondo esses preços, mas se você puder comentar um pouquinho, eu agradeceria bastante. Obrigado. Claro, Vitor, obrigado pela pergunta. Eu vou falar alguma coisa, depois eu até encaminho para o Sidney aqui. Eu não diria que é um repasse, é uma adequação de preço, Vitor. O que aconteceu ao longo do segundo, principalmente no segundo semestre de 2020... Eu não sei se você chegar a ouvir ou não. Como é que é? Te ouvi, sim. Posso continuar? Eu não sei, Vitor, eu acho que você me ouviu nisso, eu vou repetir, mas o grande ponto, eu não entendo como um simples repasse, mas é uma adequação dos preços da companhia. Ao longo do segundo semestre do ano passado, a gente teve aumentos em muitos dos insumos. Você viu o milho saindo de 40 para quase 80. Você viu preços de algumas embalagens, alguns outros ingredientes também subindo. O que acontece é uma adequação natural. Quer dizer, eu vou falar uma coisa muito simples aqui, mas que eu acho que pode facilitar o entendimento. Os nossos frangos vão se alimentando cada vez mais, e da indústria como um todo, com esse milho que estava subindo de preço e que vai crescendo. Então, é natural que a companhia tenha que fazer essa adequação desses preços também com relação ao preço de venda. E foi basicamente isso que foi feito. Um outro fator importante que também aumenta ali, parece, como preço, é o mix de produtos. É uma venda maior de produtos de maior valor agregado que também impulsionaram e nos ajudaram nesse sentido. Então, eu passo aqui para o Cid, não sei se ele quer complementar alguma coisa, por favor. Opa. Alinhado, Lorival. Lembrando que a nossa formação de preço, 70% é custo, né? Então, dentro dessa equação, o impacto, quando o grão afeta, ele vai afetar diretamente essa equação de preço. Agora, é importante entender assim que a gente está dentro de um contexto onde todo o cenário tem esse mesmo impacto. E a relação que nós temos ainda com frangos e suínos, comparados, por exemplo, a outra importante proteína que é bovinos, é muito vantajosa. Historicamente, nós estamos, talvez, com os menores spreads dos maiores spreads entre bovinos e os restantes das proteínas. Agora, o que o Lorival falou é exatamente isso. A nossa empresas têm se mostrado bastante resiliente a todo esse processo em função das marcas. Nós somos 85% praticamente do nosso negócio aqui no Brasil, ele é decorrente de um portfólio de valor agregado, né, que foge bastante desse impacto só de proteína, de custo de grãos, né? E isso a gente tem reforçado, tem crescido, né? Saiu do ano passado na casa de 80 para 84, então cada vez mais a gente tem essa característica de empresa de alimentos, né? E essa empresa de alimentos que entrega uma série de valores percebidos pelos consumidores através das nossas marcas, praticidade, conveniência, e esse consumo dentro de casa faz com que a gente consiga ter, sim, uma demanda
cada vez maiores por esse portfólio. Então, é desta forma, nós temos uma equação que não conseguimos fugir, mas nós temos uma outra alavanca, que são as nossas marcas, serviços, que vão agregando valor àquilo que o consumidor busca. Obrigado, Lorival e Sidney, e parabéns pelos resultados novamente. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Isabela Simonato, do Bank of America. Isabela, sua linha está aberta, pode seguir. Obrigada, bom dia, Lorival, bom dia a todos. Queria explorar um pouco mais o mercado externo. A gente ainda viu uma situação bastante difícil na maioria dos mercados, com exceção da China. Que a gente pode esperar para 2021? Assim, o halal, na nossa visão, deveria melhorar, mas ao mesmo tempo você tem a restrição lá de algumas plantas, o Japão ainda tem um estoque elevado. Como que a gente pode pensar a recuperação de volume e rentabilidade, principalmente das exportações diretas e do halal em 2021? Obrigada. Obrigado, Isabela. Vou passar diretamente aqui ao Patrício para ele detalhar. Obrigado, bom dia, Isabela. Então, durante esse ano foi um ano bem complicado, como você mesma falou, mas assim, só para lembrar que a gente atingiu um resultado similar ao 2019 e similar ao 2015, que foi nosso máximo recorde histórico. Tendo um ano onde a gente sofreu nesses mercados específicos o fechamento do food service, o fechamento do turismo, e principalmente na Arábia Saudita, que é o turismo religioso muito importante no consumo, onde impactou muito. A crise econômica na Turquia foi muito forte, não só pelo Covid, sino depois impactou na lira turca, impactou no turismo, impactou em todos os setores onde eles dependem muito para a economia. Mesmo assim, nos mercados de exportações diretas, caso da África e demais, países dependentes do petróleo, como Angola, eles sofreram essa falta de divisas que impacta também na importação de alimentos, de certos tipos de alimentos e demais. E nem falar, desculpa, estou só elaborando um pouquinho mais, mas aí respondo bem específico. Sem falar os problemas logísticos que começaram lá em fevereiro e que foram quase durante todo o ano por causa do distanciamento social, das medidas do Covid e demais, que foram retrasando navios durante o ano. Então, apesar de que nossa venda era muito maior, o que a gente foi conseguindo embarcar durante o ano, sempre passamos por essa pressão mês a mês. Produção, a gente fez certas reduções por causa do distanciamento social, e quando você faz uma redução, também te impacta um pouquinho no mix. Mix para Japão, que é um mix calibrado, um mix mais premium, você perde um pouquinho disso aí. Então, quando a gente vê todo esse cenário, incluindo a suspensão da fábrica, que a China também passamos por algumas suspensões, que nosso time institucional recuperou muito rápido e demais, foi um ano super complicado. Que a gente fez? A gente, além de passar por essa crise, a gente acelerou nossa direção estratégica, que responde um pouquinho o que a gente espera no 2021 para frente. A gente lançou, o Lorival mostrou, uma quantidade de produtos, e muitos deles com muito valor agregado, para praticamente todos os mercados, incluindo a América Latina, incluindo a África, com industrializados. Estamos em duas cadeias principais da África do Sul, da Angola e demais, além do Oriente Médio, vegetais congelados, um monte de produtos. A gente acelerou nosso plano de ser mais locais na Arábia Saudita, que foi com essa aquisição e a expansão que nós estamos trabalhando agora, onde a gente já está vendendo os produtos feitos na Arábia Saudita e também temos co-packers. Então, serviu muito para a gente nos preparar durante um ano muito complicado e acelerar nossa direção estratégica e não só resolver os problemas do dia a dia. O que a gente espera hoje? Tem muita mais flexibilidade no food service, primeiro. Os países estão abrindo para os consumidores eles poderem ir a restaurantes e demais, não tanto para o turismo ainda. Tem uma variável muito importante, que é o balanceamento da demanda e da oferta. A oferta estava muito alta e de pronto a demanda fechou em muitos países, os mercados, os canais.
Então, isso também está mudando muito rápido, ajudado também pelo custo dos grãos. E quando nós vemos, por exemplo, no caso da Turquia, a Turquia, para nós, enquanto a volume, é maior que a Arábia Saudita. Então, quando você analisa o mercado halal, foi mais a Turquia que puxou esse resultado que a Arábia Saudita. E nós já estamos vendo a lira turca se recuperando, o mercado abrindo, a produção local com uma redução muito grande para balancear essa demanda e oferta. E hoje a gente fez um trabalho muito bom de lançamento de produtos, aumento do market share, posicionamento de nossas marcas, aumento da percepção da marca e demais. Então, o que a gente espera para esse ano, ou seja, eu acho que quase que o mês de outubro foi o mais baixo que a gente tive, novembro foi bem melhor, dezembro muito melhor. O que tem para o futuro? Isso que estou falando, mais flexibilidade no consumo, mais consumer confidence, pelo menos nos alimentos, que é uma decisão quase primária, e nós já estamos vendo os resultados. Que problemas tem o crescimento da China, que é muito positivo na economia deles, também acaba consumindo containers que vêm para a gente e para a exportação deles. Então, a gente está tratando janeiro, fevereiro, março, na vírgula, mas é um problema positivo, ou seja, o aumento do GDP da China vai mais rápido que a recuperação da produção deles. E o Japão, como você mencionou, o governo tem feito muitas iniciativas de o pessoal consumir no food service, de sair à noite, de jantar e demais. Tem muitos movimentos, ainda não aberto para o turismo, mas sim muito para a população local. Então, a gente está super otimista. Eu acho que tudo o pior que a gente tinha para ver e se adequar e se preparar e demais aconteceu durante o ano passado. Obrigado. Tá claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ricardo Alves, da Morgan Stanley. Ricardo, sua linha está aberta, pode seguir. Muito obrigado, pessoal. Bom dia, Lorival, Carlos, produtivo. E voltar para processados, essa performance forte do trimestre, principalmente o preço, e o que a gente nota é que não só o BRF, mas os dois continuaram aumentando muito os preços em novembro e dezembro, de acordo com alguns trackers que a gente segue. Será que você pode elaborar um pouquinho mais no ambiente competitivo, os grandes, mas talvez também com relação aos menores, né, esse é grande que vocês estão consumindo? Se você conseguir explicar um pouquinho para a gente como que foi a dinâmica competitiva no parque. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado. Eu não sei se eu acho que está falhando um pouco para mim aqui, mas eu entendi um pouco do ambiente competitivo, principalmente aqui no Brasil, no final do ano, no segundo trimestre. Então, eu vou de novo passar aqui para o Sidney, ele pode falar um pouco disso, e aí a gente volta. Obrigado, Ricardo. Também falhou para mim, então, se talvez eu não responder todos os seus pontos, por favor, me completa novamente com suas perguntas. O cenário em relação a preços, no primeiro semestre, a gente ainda enxerga algum tipo de pressão em função de custo, mas, de novo, né, acho que toda a inteligência que a gente tem usado com grãos, com a grompa de grãos, tem nos dado uma equação bastante positiva, né, tem se mostrado bastante vencedora. E esse é um impacto para o mercado, né, para todos os nossos principais concorrentes, e dentro do que eu entendi que você perguntou, como é que você vê o cenário competitivo, eu vejo todos se movimentando na mesma intensidade, isso em função de uma pressão estrutural de custo. Acredito que nesse primeiro semestre nós vamos ter alguma adequação, e o restante do ano vai depender muito da variação de grãos, que ainda está com algumas formações no campo que não nos permite ter um cenário 100% desenhado. Então, dentro do cenário, sim,
olhamos um primeiro trimestre com algum tipo de variação de preço, em função ainda de um cenário de maior pressão de custos. Eu não sei se eu consegui responder as suas perguntas, se você puder só, se não respondi todas, se você puder refazer, por favor. Respondeu sim. Obrigado e desculpe que agora... Eu que agradeço. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Thiago Duarte, da BTG Pactual. Thiago, sua linha está aberta. Olá, muito bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer duas perguntas e um follow-up. As perguntas são, na verdade, duas informações que vocês não costumam abrir, mas se vocês puderem ajudar a gente a navegar por essas informações, acho que seria bem importante. A primeira em relação ao estoque. O Lorival, você comentou na tua apresentação, né, como os níveis de estoque de matéria-prima subiram bastante, né, e que de fato parece ser uma decisão muito acertada. Eu só queria entender, na medida do possível, se você consegue quebrar para a gente enxerga o estoque em termos nominais, né, em reais, se vocês conseguem direcionar a gente um pouco o que isso significa em termos de volume, ou no mínimo quantos meses, né, de consumo de grãos vocês têm hoje em estoque, pegando no balanço de 31 de dezembro. A segunda pergunta, acho que mais direcionada para o Sidney, vocês mostram, e comentaram na apresentação e mostram no release, né, uma alta muito consistente de market share nas últimas leituras em praticamente todas as categorias. Como teve muita evolução de preço, né, na indústria, como vocês comentaram muito bem agora há pouco, nos últimos meses, vocês conseguem pelo menos indicar para a gente, quando a gente olhar esse share de volume, não apenas o share de valor, se a evolução ela é parecida, se também dá para dizer que a BRF ganhou share de volume nessas últimas leituras, seria interessante. E o follow-up, acho que também para o Sidney, você comentou que o efeito mix também foi importante quando a gente olha o preço médio de processados no Brasil. Aí eu queria ouvir de você se o efeito mix ele pode ter sido mais importante do que o efeito preço. Meio que como se a gente fosse quebrar o preço médio entre o que é preço de fato e o que é mix da companhia. Obrigado. Bom, obrigado, Thiago. Eu vou aqui só dar um reforço no tema e depois eu passo também para o Léo responder a primeira parte da sua pergunta e para o Sidney responder as duas partes. Com relação aqui, eu acho que a competitividade, acho que é bom deixar muito claro a competitividade da BRF que nós mostramos naquele gráfico quando comparado com o custo do dado. Isso é fruto e é oriundo da estratégia que o Léo vai mencionar, que fez para aumentar os nossos estoques, que é extremamente importante, está absolutamente correto e faz todo sentido, que nos assegura uma competitividade de custo muito importante para a companhia. Vocês viram a diferença e o gap existente em prol da companhia. Outra coisa importante lembrem que a gente falou e tem falado nos últimos anos da implementação de uma série de iniciativas, sistema operacional, sistema de excelência operacional e de logística, que vai atingindo e vai expandindo e atingindo cada vez mais a maturidade dos ganhos. Isso também faz com que nós tenhamos mais competitividade. E quando a gente olha também o lançamento das inovações e tudo que nós já fizemos, o que ainda vem por aí no primeiro semestre, no segundo, nos dá muita confiança com relação às margens da companhia no primeiro trimestre e no primeiro semestre, que seguirão dentro do que nós estamos planejando com a robustez de todas essas iniciativas, tanto do ponto de vista comercial, como do ponto de vista comercial, atrelado aqui à fortaleza das nossas marcas. Então, com isso, só para dar esse ponto, esse fecho, eu passo para o Léo para ele falar um pouco e complementar o tema do estoque,
e aí depois passa para o Sidney avançar. Bom dia, tudo bem? Acho que como o Lorival falou e a gente vem falando nas últimas divulgações, esse tema todo das commodities é extremamente estratégico. A gente tem feito uma estratégia bem consistente, tem se mostrado bem assertiva aí nos últimos 2 anos. Vocês podem ver lá pela nossa posição de estoques que a gente entrou esse ano de 2021 com o maior estoque dos últimos anos de grãos na companhia. Não posso precisar para você, por questões estratégicas, exatamente o número de meses de estoque, mas você vê que você pode observar que tem um volume muito maior do que a gente entrou nos últimos anos. Além dos estoques, a gente também tem os pedidos futuros, ou seja, a gente também tem contratado entregas futuras que já foram firmadas desde o ano passado. Então a gente tem monitorado bastante o mercado, essa antecipação que tem feito bastante diferença. A gente tem um time de proteína que olha como é que está o consumo ao redor do mundo, e isso puxa mais ou menos a produção não só do Brasil, mas também dos outros players que produzem grãos. Então a gente entende como é que está essa dinâmica, Estados Unidos, China, Brasil, Argentina, Ucrânia. A gente olha como é que estão as produções acontecendo nesses países, a gente olha como é que está a produção no Brasil, a gente tem um time em campo monitorando, passando nas lavouras, vendo como é que está a evolução dessas lavouras. Baseado nisso, a gente tem nossos modelos internos que nos ajudam a tomar essas decisões. Então a gente vem fazendo isso sistematicamente nos últimos trimestres e semestres, e a gente entrou nesse primeiro semestre com uma forma bem robusta com nossos estoques, que vai garantir para a gente o abastecimento e continuar com essa competitividade que a gente tem mostrado nas curvas versus o custo de mercado. Então a gente está bem seguro para um primeiro semestre, bem forte na nossa estratégia. Tiago, em relação às perguntas que você fez ao Brasil, primeiro eu vou te pedir desculpas e compreensão. A nossa métrica é valor e ela tem se mantido constante nos últimos anos. Agora, é importante também destacar, Tiago, aquilo que a gente vem repetidamente falando nas últimas divulgações. Para nós, a métrica de market share é importante, mas ela representa parte do nosso resultado, aproximadamente 50%. Por exemplo, food service, que nós somos a maior empresa de food service no Brasil de alimentos, não é capturado no market share praticamente. Pequeno varejo, parcial, algumas regiões é bem parcial. O in natura não entra nessa leitura. Então, para nós, o top line, ele representa bastante todo o nosso esforço de crescimento, E quando aparece que nós estamos crescendo em processados sobre o ano passado, mais de 10% duplo dígito, não há dúvida, já respondendo a sua pergunta, que tem sim uma contribuição de mix nesse resultado. Falando especificamente, então tem mix, o mix está impulsionando o preço médio, assim como no quarto trimestre nós temos os comemorativos, os natalinos, que tem um peso significativo no nosso resultado do trimestre. Agora, por outro lado, a gente já comentou aqui, também teve repasse daquilo que o Lorival falou, a adequação do custo para os preços, que também teve. Então, aqui a gente não abre o quanto é a contribuição de um contra a contribuição do outro, mas os números que nós apresentamos, eles dão um retrato muito claro do avanço que nós estamos tendo do portfólio, do valor agregado, que sai de 80, vai para 85 aproximadamente. Tem sim todo o avanço que nós estamos fazendo em valor agregado, e tem sim um portfólio que não é medido na pesquisa, que influencia também até com novas categorias que sequer são lidas ainda em market share. Por exemplo, comemorativos, toda a operação de comemorativos, ela não tem o market share lido agora, ela só vai ter para frente. Então, é um pouco descasado quando você vê preço com market share, não necessariamente fala-se da mesma leitura. Como tendência é muito importante ter market share. Então, é esse ponto que eu queria alinhar com você. Por trás disso tem também um trabalho muito forte de inovação. A gente deixou lá atrás, uma participação de 1,5%, 2%, e já estamos em 5%, quase 6%. Então, isso tudo vai agregando valor a nossa equação, que é a nossa linha estratégica, aquilo que a gente tem se comprometido estrategicamente em fazer. Tá joia, muito obrigado a todos. Nossa próxima pergunta vem de André Hachem, do Itaú. André, sua linha está aberta, pode prosseguir. Obrigado por pegar minha pergunta, Carlos Lorival.
A minha dúvida era mais em cima de geração de caixa. Uma parte importante da liberação de caixa esse ano foi no alongamento da conta de fornecedores com risco sacado. Queria entender o quão recorrente é isso para o ano de 2021 e se vocês pudessem comentar um pouquinho como vocês pretendem financiar o CAPEX e a Visão 2030 para o ano de 2021. Se isso vai ter mês de crédito ou como vocês estão pensando em financiar uma parte desse CAPEX. Obrigado. Ok, obrigado. Já vou passar aqui diretamente para o nosso CFO, para o Carlos, para ele detalhar contigo. Obrigado. Obrigado, Lorival. Bom dia a todos. André, obrigado pela pergunta, porque você dá a oportunidade para a gente esclarecer bem esse ponto. A primeira coisa, quando a gente olha para a nossa variação da dívida líquida, você vê uma redução dela, né? Então, nós orientamos a geração de caixa para a redução da dívida líquida. Isso gerou, como você pode ver, uma dinâmica entre captações e amortizações, em que a gente amortiza liquidamente cerca de 2,1 bilhões de reais. Em cima disso, né, nós colocamos o balanço da companhia a serviço da estratégia. E qual a estratégia? Um pouco do que o Léo e o Lorival falaram, né? A gente se preparar, sustentar um estoque de grão suficiente para fazer a nossa cobertura por um prazo que dê a escala e a capacidade de geração de valor das nossas fábricas de rações e que a gente também consiga manter o nível de financiamento de clientes de uma forma apropriada, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu quero te lembrar que a gente, durante esse ano de 2020, mesmo com a pandemia, nós tivemos níveis de inadimplência ínfimos, né? E conseguimos sustentar muito bem a relação com os clientes, seja no Brasil, através do Movimento Nós e de outras iniciativas diretas que nós fizemos, além do no exterior também, dada a compressão de negócios via food service. Então, a gente colocou o balanço a serviço da estratégia, a geração de caixa da companhia ela é uma geração de caixa saudável. Você pode ver que o nosso ciclo financeiro fica no intervalo entre 17 e 20 dias, é o que eu tenho dito. A gente chegou a 13 dias no último trimestre, mas a gente falou, olha, isso aqui vai ficar entre 17 e 20 dias, uma estrutura de capital mais confortável e quando você vê, naturalmente, o efeito da variação cambial sobre a dívida no final do período, a gente atinge o guidance de alavancagem de 2,73 vezes, como o Lorival mencionou, abaixo do nosso teto do intervalo de 2,75. Então, a gente tem que olhar o fluxo de caixa e o balanço de uma forma integrada, né? A gente não está sacrificando o fluxo de caixa em prol de uma coisa, mas sim colocando isso a serviço para a gente entrar em 2021 de uma forma muito mais acelerada e gerando mais negócio aqui na companhia. Perfeito, claríssimo, cara. Eu queria só fazer um follow-up aqui. Quando a gente pensa no CAPEX que vai ser feito em 2021, que já começa a entrar um pouco maior na conta da Visão 2030, como vocês estão pensando em financiar esse CAPEX? Você acha que você consegue de forma orgânica fazer ele? Você já tem um grau de financiamento? Como vocês estão pensando em gerar recursos para executar ele? André, o financiamento do nosso capital para o ano que vem, que nós vamos investir em torno de 5,2 bilhões, aliás, esse ano, né? 5,2 bilhões de reais, né, sendo ativos biológicos e FRS 1,9, 1,2 em iniciativas de suporte e eficiência, muito mais orientado para eficiência, inclusive, para a gente aumentar a nossa alavancagem operacional, e 2,2 bilhões em crescimento, expandindo as nossas linhas e continuando com a estratégia de avançar em produção de produtos de valor agregado para a estabilização das nossas margens, né? Isso vai vir da geração de caixa da companhia. Lembro que a gente vai manter a nossa disciplina financeira com o limite de 3 vezes dívida líquida e EBITDA dos últimos 12 meses, então isso é muito importante a gente ter em mente, né? Para não colocar o balanço em risco. Então, se a gente precisar dosar esses investimentos, a companhia tem muita habilidade em fazer isso, graças à integração entre as nossas equipes e o controle de CAPEX, de forma que a gente está colocando esse plano em marcha. Se você vê o quarto trimestre, já mostra um crescimento das nossas iniciativas de crescimento, e chegamos ao final de 20
com 2,5 bilhões de reais investidos, né? E estamos confiantes de que esses investimentos que nós estamos fazendo são investimentos que vão gerar caixa e, obviamente, retroalimentar a nossa estrutura de financiamento e crescimento. Perfeito. Muito obrigado, Carlos, pela resposta. Obrigado a você. Nossa próxima pergunta vem do Leandro Fontanesi, do Bradesco. Leandro, sua linha está aberta, pode prosseguir. Tenho duas perguntas. Vocês anunciaram o plano de 10 anos, né, no ano passado, e vocês comentaram no release sobre a questão dos investimentos, mas vocês poderiam dar um pouco de cor do que vocês já estão fazendo em cada uma das principais linhas, né, um pouco de movimentação que vocês já fizeram, e quando a gente deve começar a ver nos resultados, né, o crescimento dessas novas iniciativas do ponto de vista de receita, de EBITDA. Se puder dar uma cor nesse sentido, eu agradeceria. E o segundo ponto, comentaram sobre a estratégia de vocês, né, que tem sido bem sucedida para entregar as margens, né, em níveis estáveis e visivelmente no Brasil, né, especialmente naquele nível de 25%. E existe uma preocupação com relação ao plano de crescimento, que não só de vocês, mas também do principal competidor, que poderia trazer um volume muito grande de processados, né, pensando aí nos próximos 2 anos. Quando a gente olha o preço dos processados, pelo menos a inflação continua acelerando, né, continua subindo, mas mesmo assim gostaria de ouvir se vocês, o que vocês acham dessa questão, dessa preocupação com relação a um potencial oversupply de processado no mercado. Obrigado. Bom, obrigado, Leandro. Obrigado pelas perguntas aqui. Eu vou começar em direção, depois qualquer VP pode complementar aqui. Com relação às iniciativas de 2030, nós já, desde o dia 1º de janeiro, já estamos trabalhando nelas. Lembra que ela tem um mix de iniciativas, de prioridades, que incluem mercado local, mercado internacional, iniciativas com crescimento orgânico, iniciativas com algumas transações com crescimento inorgânico. Então, nós já estamos trabalhando em todas elas. Nós temos aqui um time formado, um modelo de gestão para assegurar que todas elas tenham um encaminhamento. De forma objetiva, e você perguntou quando começam a ver resultados, eu não quero antecipar e nem posso antecipar nada, mas com relação a resultados no balanço em si, obviamente no primeiro trimestre de 2021, é muito difícil você ter alguma coisa já que seja impactante, porque é de fato um início, mas nós esperamos ter já nesse primeiro semestre impactos, sim, de resultado, e também a comunicação com vocês daquelas iniciativas que nós tivemos concluído e já tivemos implementado. Então, sim, a gente espera e teremos boas novidades e coisas ao longo do primeiro semestre. Com relação a um risco, vamos chamar aqui de oversupply, eu não vejo um risco de oversupply nesse setor. E lembrando sempre, a população, de forma geral, não só no Brasil, e no mercado externo, tem crescido, continuará crescendo, e como a gente falou, quando definimos a visão 2030, os hábitos das pessoas também vão se modificando. Então, quando você tem uma projeção de crescimento da população e a mudança que tem existido do hábito de consumo, do estilo de vida das pessoas, isso tudo leva a um crescimento da demanda por esses produtos, como está na nossa essência, por produtos mais práticos, por produtos que carreguem, o que se chama dos processados, e isso tudo, acho que atende a essa demanda crescente. E hoje, a gente diz que a gente está podendo já, investindo e crescendo a produção desses produtos para atender esse mercado. Então,
A visão nossa é uma visão bastante, eu diria, realista, fundamentada por dados desse crescimento e que levam a essa tendência que eu te mencionei aqui. E aí não sei se alguém quer complementar alguma coisa. Lorival, dando contornos ao que você falou, né, se a gente extrapolar no 2030, né, nós entendemos que categorias que têm um fit com o nosso negócio, se nós pudéssemos fazer um market share disso, nós estamos em 20% daquilo que poderíamos estar. Então, aí tem um espaço grande, né, de novas categorias, de novos mercados para a BRF avançar, especificamente aqui no Brasil, lá no mercado externo também. E se a gente olhar de uma forma... como é que as macro tendências, né, de consumidor, colocando o consumidor no centro, estão operando, a gente vê que boa parte, né, maior parte das pessoas, elas não querem preparar em casa. E uma outra grande parte não acha que hoje o alimento que a gente está entregando para esse consumidor atende o sabor que ele quer. Então, tem aí uma grande oportunidade no mercado e a BRF vai liderar esse mercado, né, liderar a transformação de alimentos no Brasil e olhando as diferentes gerações que estão cada vez mais demandando produtos, alimentos específicos e olhando todas as ocasiões de consumo, que ainda avança com uma macro tendência, por exemplo, de pessoas cada vez mais morando em pequenos espaços e sozinhas, vai demandar alimentos práticos, convenientes, saborosos, de outras pessoas que têm a terceira idade que está crescendo, que vai demandar alimentos práticos, saborosos. Então, esta combinação de fatores, a gente olha para o tamanho da oportunidade. Então, tem espaço, sim, para avançar de uma forma bastante acelerada e alinhada com o que nós colocamos no 2030, que passa por pratos prontos, passa por trazer o consumo de suíno do Brasil, que hoje é metade de alguns países que nós estamos vendo no mundo. Então, assim, traz uma série de inovações e de novas categorias que vão contribuir para esse crescimento que está previsto no 2030. Ótimo, obrigado. E se me permite um follow-up, quando a gente olha no segmento Brasil, vocês tiveram um aumento, né, significativo de volume de processados e nós tiveram uma queda no volume de suínos e de aves. Isso é parte da estratégia de vocês de ajustar o mix pensando na defesa das margens ou tem algum outro componente aqui que vale a pena mencionar? É uma combinação de fatores, né? Nós somos uma empresa e esse é o segredo da nossa empresa, né? Ter esse converso. Então, nós temos uma demanda entre mercados, né? Então, tem uma adequação de mercados externos e internos que faz um mix de produto, principalmente no in natura, ir se adaptando. E aí está a inteligência do negócio. Por outro lado, nós também estamos avançando em valor agregado. Então, a gente tem, com as inovações todas que já foram comentadas, então uma combinação de valores, olhar para o mercado como um todo, né, e entender os mercados, como é que eles se conversam, e o avanço, sim, de um portfólio de valor agregado. As duas coisas acontecem. Sidney, se eu posso agregar para de pronto que fique, ou reforçar, os industrializados que você vende, eles consumem produtos in natura nossos. Então, quando a gente aumenta nosso valor agregado, é que está fazendo um value up de nosso in natura. Então, tem essa canibalização positiva natural. Só para reforçar, Sidney, desculpa entrar aí. Perfeito, bem feito, Patrício, obrigado. Ótimo, muito obrigado. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra de volta ao senhor Lorival Luz. Bom, obrigado a todos vocês. Obrigado por estarem com a gente nessa jornada. Quero reforçar aqui
a competitividade da companhia, em entregar os seus resultados e a confiança nos resultados que virão em 2021, fruto dessa jornada, dessa gestão eficiente que nós temos feito, custos dos nossos insumos, da gestão comercial e das nossas marcas e a motivação e todas as iniciativas que estamos fazendo para atingir a visão 2030 e tudo aquilo que nós comunicamos a vocês em dezembro. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Uma boa tarde. A videoconferência da BRF SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.